primeiro lugar, explicar a série entrevista, que é sempre uma coisa difícil, né? É um encontro aberto, e a origem disso foi quando eu conversei com o professor Clodovaldo Pavan. Ele tinha sido presidente da SBPC, diretor do CNPq, e numa reunião ele disse que começou a me contar a história na verdade, da ciência no Brasil. E eu perguntei para ele, por que o senhor não fala isso que falou agora? Daí ele falou, não, o pessoal fica perguntando da ditadura, do CNPq, da SBPC, e não pergunta isso. Eu falei, então vamos fazer. Na época, o CERJ foi criado no LabJOR, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, que tinha acesso aos estúdios da TV Cultura. Daí eu falei, vamos fazer uma coisa, o senhor convida só os seus amigos, as pessoas que viveram com o senhor, viveram essa época de criação, e a gente faz um Roda Viva, uma espécie de Roda Viva o máximo. E desde então a gente vem fazendo isso, fizemos com o Pedro Lalau, fizemos com a Martini, as pessoas convidam os seus amigos e a gente começa as perguntas do lado pessoal, né? Primeiro cada um se apresenta, e depois faz uma pergunta. Bem simples, até 3 minutos cada um, e aí vamos conversando. Professor Jorge Bento, seja bem-vindo. Vamos. Bom, como eu sou o primeiro, eu faço a pergunta. Né? Eu sou o Laércio, coordenador do Centro Esportivo Virtual, e a MEI aqui é uma coisa um pouco atrapalhada. Graças à ajuda do Bacari, conseguimos retomar em outra plataforma. Vamos gravar e depois divulgar a série entrevista. Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu queria ir até os avós do Jorge Steinhilber. Assim, que ele começasse dos avós e como é que ele veio parar no Brasil. E é um tchecoslovaco? É essa a pergunta. Não, obrigado, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado, Lécio, por essa oportunidade de deixar aí gravado para a história as questões não só relacionadas à minha pessoa, mas à regulamentação da profissão. De fato, eu nasci na República Tcheca, hoje já na época ainda era Tchecoslováquia, né? Hoje já é República Tcheca, na cidade de Praga. Venho de uma família tipo religiosa um pouco conflitante, que meu pai, na verdade, os pais dos meus pais eram de religião judaica, foram deportados, tiveram problemas, então o tutor do meu pai não o educou como judeu, vamos dizer assim. Ele conheceu minha mãe, que era evangélica, e quando casaram, tiveram que me batizar como, na verdade, católico, para não ter problema na religião. Meus pais meu pai tinha uma indústria muito grande na República Tcheca, e quando houve a questão do comunismo, ele resolveu ir embora, porque ele sofreria muito as consequências daquilo, e principalmente os filhos. Então, em 1949, ele resolveu ir embora para o Brasil, e aí começou a minha história aqui, com 3 anos, aportando aqui na cidade maravilhosa, e desde então, tendo a minha vida aqui junto com os meus pais. Professor Iguatemi. Olá. Bom, sou Iguatemi Lucena, sou professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba e também fui do Conselho Federal de Educação Física durante um certo tempo, na gestão do presidente Jorge Steinhilber, a quem eu cumprimento, né, como convidado de hoje, e juntamente com meus amigos Valfrido e Sérgio, que naquela época também compunham, né, a gestão de Jorge. E desde aquela época eu não conhecia muito o Jorge ainda, e para vocês terem uma ideia, a pessoa que conheceu o Jorge primeiro foi o meu marido, através de um livro que Jorge ofereceu a ele quando se encontraram numa das andanças de Jorge com a bandeira da regulamentação. Né? Então, depois eu conheci Jorge. E aí a gente conviveu, não desde a regulamentação da profissão, porque eu entrei um pouco depois no sistema CONFEF-CREFES, mas por um bom tempo. E aí a minha pergunta para Jorge, já avançando aqui na questão,
Não vai ser muito para Jorge a pessoa, mas Jorge o presidente, se é que a gente pode separar essas duas questões. Foram de 1998 até 2025, a gente tem uma história da educação física no Brasil. E como o Jorge, na verdade, ao levantar a bandeira da regulamentação, firmou um paradigma diferenciado para a educação física brasileira, eu queria que ele pudesse caminhar um pouquinho na sua fala, dizendo o que é que ele acha que mudou na profissão, de quando ele começou, em 1998, para hoje. Obrigado, Iguatemi. Na verdade, nós temos uma história muito bonita com a Iguatemi. Ela está dizendo que não estava desde o início, mas estava sim. Lembrar que na primeira reunião que nós tivemos, quando fomos cumprir o determinado pela 9696, que era a federação das associações de profissionais de educação física, reunir para eleger os 18 conselheiros, né? A Iguatemi estava lá presente e foi a primeira, imediatamente, a nos questionar por que não tem mulher aí no grupo dos 18. Então, foi muito interessante esse primeiro contato. E o livro que eu entreguei para o Martins foi aquele Profissional de Educação Física Existe?, que era exatamente o questionamento que se fazia naquela ocasião, né? Nós tínhamos um grupo de profissionais, de professores na época, né, que eram contrários à regulamentação da profissão e provocavam muito, dizendo que não tinha nada escrito, que não tinha nenhum documento, ninguém conseguia entender. E aí nós tivemos a oportunidade de escrever o livro, pelo menos para justificar ou informar a razão dessa regulamentação. Mas a pergunta direta da Iguatemi, ela tem um significado muito grande, né? Tudo que a gente começa, quer dizer, todo aquele início, você tem muito amor à causa, né? As pessoas vão aderindo a um processo daquilo que você está criando, porque efetivamente estão envolvidas naquela causa. Só para fazer um paralelo rápido, enquanto nós estávamos no período da regulamentação, nós tínhamos muitas pessoas que diziam, não, tome sim, vai fundo, mas assim, vai fundo, vai você. Mas você que eu fico aqui por trás. Quando a regulamentação efetivamente, quer dizer, quando a lei foi promulgada, aí sim as pessoas, opa, então isso aqui é uma realidade. Aconteceu. Muitos queriam, mas muitos poucos acreditavam que fosse possível. E aí, quando aconteceu, realmente aí houve uma adesão muito grande, e as pessoas aí sim vieram por amor à causa, vieram para trabalhar, vieram para buscar, vieram para fazer, até porque nós não tínhamos nenhum recurso financeiro. Nós fomos o primeiro conselho a ser criado sem nenhuma subvenção governamental. Então, nós tínhamos que criar todos os procedimentos, nós tínhamos que criar todas as formas de conseguir mobilizar os profissionais, e impossível que fosse feito por 2, 3 pessoas, teria que ter realmente muitas pessoas em todos os estados, mobilizando para isso acontecer. Então, a diferença que eu vejo, Iguatemi, é nesse sentido, as pessoas que naquele primeiro momento estavam no processo, que aqueles primeiros 5, 6 anos, era uma questão de amor mesmo, que queremos valorizar a profissão, queremos reconhecer que nós somos importantes, queremos fazer uma entidade forte, bem estruturada, bem dentro do processo de critérios, né? Hoje, lógico, nós estamos com uma profissão muito mais consolidada, muito mais reconhecida, o exercício físico, atividade física e esporte, já não sendo mais uma questão de modismo, mas sendo uma questão de necessidade, reconhecido por toda a área da saúde, mas houve uma modificação nesse processo. Eu vejo mais hoje as pessoas entrando no processo, vindo junto, mas sem aquele comprometimento de realmente querer brigar por uma causa. É muito mais por uma infraestrutura, desenvolver um trabalho infraestrutural e, para ser muito sincero, por um status relacionados a isso. Acho que nós temos que reconhecer esses momentos históricos. E a sua pergunta me remete realmente a lembrar isso. Aquela causa,
aquele momento bonito, né? O Laércio, por exemplo, vivenciou conosco lá no dia em que nós estávamos em Brasília, no Congresso Nacional, com um projeto de lei na pauta, e, de repente, um senador entra ali para apresentar emendas no sentido de não viabilizar o processo. Então, ali você tem uma luta. O Lécio até brincava comigo, você quase infartou ali naquele momento, em função da preocupação que você tem de ter feito todo um trabalho e, de repente, por uma emenda, não conseguir avançar. E aí, mais uma vez, com todo aquele processo de conversar com Laura Carneiro, com Bernard Hasman e outros parlamentares, nós conseguimos vencer essa barreira. O que eu quero mostrar com isso é que, efetivamente, era aquele amor à causa que movimentou todo esse processo. Hoje eu sinto que não tem tanto esse comprometimento de amor à causa, Iguatemi. Obrigado. Bem lembrado aquele dia do Congresso, eu não consegui entrar porque eu não estava de gravata. E aí, quando você saiu branco, eu tentei lembrar a minha aula de ressuscitação cardíaca. Ele vai cair, ele saiu branco. E lá. Mas aí foi bom que a gente conseguiu depois ir almoçar com uma cachaça e foi tudo bem para comemorar. Aí está tudo certo. Depois que foi promulgar, está tudo certo. Aí você relaxa. Beleza. Bom, Frida, você ou a Mariana Campos? Com respeito à idade, teria que ser o Valfredo, mas eu vou quebrar um protocolo aqui, já que eu levantei o braço, é uma lembrança, né, das nossas participações nesse processo. E quem levantou o braço foi Iguatemi, naquele 8 de novembro de 98. Então, só para o protocolo de lembrança de participações que nós tivemos. Mas, se o Valfredo me permitir, eu queria tecer outros comentários. Acho que ele permitiu. Bem, primeiro me apresentar. Sou Sérgio Sartori, profissional de educação física desde que entrei na faculdade, atleta de judô e já, na época, enfrentando os preconceitos que a educação física sofria de toda a natureza, o que me levou à aproximação ao movimento apechiano, onde conheci o meu amigo Jorge Tanrillo, na época presidente da APF, que me convenceu rapidamente, tá, em me envolver no processo pela simples condição. Eu o desafiei e ele me desafiou. Eu disse, por que vocês não fazem? Ele disse, então, por que você não vem fazer? E aí, ingressei nessa causa, tá, com a paixão que já foi declarada aqui, que, de certa maneira, é o que eu também acredito que deu sustentação a esse movimento todo, que levou à regulamentação e à criação do Conselho. Tá? Nessa trajetória, tá, tivemos várias passagens, e, se vocês me permitirem, tá, ao longo da conversa, eu vou tentar lembrar de uma e de outra para fazer alguma intervenção, mesmo que irreverente, como foi a lembrança do dedo, mas que são representativas da história. E, se eu fizer dessa maneira, não é a minha parte da história. Mas, resumindo, tá, para começar, considerando que a nossa história foi de bastante representatividade, bastante significado, tá? Eu queria que o meu presidente, eterno presidente e amigo Jorge Tanrillo, selecionasse ao menos 3 momentos, tá, que foram mais representativos nessa história da regulamentação. Tivemos passagens diversas.
Eu vou falar, se eu for listar uma aqui, isoladamente, não é a principal nem a menos importante, tá? A nossa participação nas conferências. Conseguimos ali marcar uma posição bem representativa. Agora é contigo. Vamos dizer assim, antes da regulamentação da profissão, eu vejo dois momentos importantíssimos, né? O primeiro, aquele encontro... Não faz isso. Com o Lamartine, houve aquele congresso do EPT lá em Minas Gerais, quando nós convidamos o Inesio Penamarim para resgatar a federação. Ali foi um momento muito importante, porque estava aquela discussão se pode regulamentar professor, não pode regulamentar professor. O Inesio trouxe aquela tese toda dele de kinésio-antropólogo, mas ficou claro ali que professor não podia ser regulamentado e já tinha um projeto de lei tramitando para ser professor. Então, ali foi um marco muito importante, porque todos nós entendemos que não podia ser daquela forma e tínhamos que modificar o projeto de lei. O projeto de lei foi modificado para profissional de educação física, aí nós conseguimos avançar. O segundo foi significativo quando o presidente Sarney vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso, né, em 1990, o Sarney vetou, e ali realmente foi um marco muito importante, porque foi um banho de água fria. Naquela ocasião, nós trabalhávamos muito coletivamente, muito associativamente, através da federação. O terceiro momento fundamental foi quando nós estivemos na universidade, lá em Moacir Bastos. Eu faço sempre questão de citar esse momento, né? Quando nós estávamos numa palestra com os alunos de educação física da Moacir Bastos. Naquela ocasião, era o pessoal de bacharelado, mas eu não sabia, fiz a palestra, a importância da profissão, mostrando como é que era, e os alunos do bacharelado, no final, no meio na hora das perguntas, me perguntaram: professor, o que nós somos? Quer dizer, o que nós somos? Eu simplesmente disse nada. Vocês são profissionais muito bem qualificados, preparados, mas em termos de garantia de mercado de trabalho, vocês, infelizmente, não têm, porque a garantia é para o licenciado. E aí foi um baque tremendo, e aí sim, uma adesão ao movimento de várias outras universidades no sentido de retomarmos a discussão pela regulamentação da profissão. Foi quando nós lançamos o movimento pela regulamentação da profissão, que culminou com tudo isso. Para completar, antes de fechar, foi realmente a importância, o momento de nós começarmos a entender a questão de nos envolvermos politicamente. Até então, ou até na década de 80, nos envolvíamos muito pouco politicamente. A gente entendia que a nossa profissão é importante, botávamos as coisas para funcionar, mas, naquele momento, quando houve a questão do Sarney, e em seguida nós entendemos que foi importante. Eu tive a oportunidade de conhecer a Laura Carneiro como vereadora, o pai dela, senador, Nelson Carneiro, e aí, em função disso, nós conseguimos começar a perceber a importância de termos esse movimento, essa relação, essa interação com a parte política, e realmente daí nós conseguimos juntar não só os nossos interesses enquanto profissionais de educação física pela regulamentação da profissão, mas termos a adesão dos parlamentares para que esse processo fosse efetivamente aprovado. Penso que esses são os 4 momentos importantes, ou significativos. Não que sejam os mais, mas foram significativos. É verdade. Eu incluiria aí, talvez, o quinto, não na ordem cronológica, né? A nossa conquista no Congresso da FBAPF em garantir, tá, na pauta a defesa pela regulamentação, já que na época havia uma boa discussão a respeito. Laércio está sem microfone. Valfrido Amaral. Sou eu? Então, vamos lá. Meu nome é Valfrido Amaral, sou formado pela Escola de Educação Física do Paraná. Há 50 anos eu tenho de Rio de Janeiro, muito mais que essa. Desde 1972,
né? E vinha trabalhar com o Jorge, acho que desde os anos 80, por aí, foi quando eu conheci Jorge, através dos jogos estudantis que ele promovia, né? Depois cheguei a trabalhar um tempo com ele lá na Secretaria de Educação, na assessoria de Educação Física, e daí a gente se engajou nesse movimento da regulamentação toda. Eu acho que tem aí nesses percalços, eu lembro alguns, eu diria alguns mais ou menos divertidos, né? Eu lembro que eu trabalhava com o irmão do Zico, Eduzinho, e o Zico era o secretário de esporte naquela época, que não tinha o ministério ainda, mas ele era o secretário de esporte. E eu arrumei com o Edu, arruma uma forma de eu bater um papo com o Zico, eu quero tentar ver se ele nos auxilia nisso. E você toma um banho de água fria, porque chegar lá, e ele diz para nós, uma das nossas dificuldades, ele diz, olha, vocês precisam acertar entre vocês primeiro. E havia um grupo dos contrários à regulamentação. Depois que se acertarem entre vocês, aí vocês me procuram. Então, é um banho de água fria assim, que você, né, por mais que você fale, tente convencer, você acaba não conseguindo, né? E assim como as outras complicações, né, com a própria FBAPF, que tinha um grupo que era contrário, acabou com a FBAPF e depois solicitou o nosso retorno em 93, porque não tinha mais nada que se falar em educação física, né? Eu me lembro dessa coisa. Mas esse trabalho com o Jorge veio desde a década de 80, acho que 82 foi quando você assumiu a presidência da APF, a gente começar a se movimentar. E onde nós éramos chamados, né? Como é que a gente chegava nos congressos, não sei o quê, e lá vem os chatos da educação física, da regulamentação da profissão. Lá vem os chatos da regulamentação da profissão. E os três gaiatos, né, iam lá e conversavam, falavam. Né? Então, são passagens, né, que existiram bastante. Então, acho que é uma das dificuldades. Mas, Jorge, eu quero um pouco à frente. Como é que você vê hoje essa situação da educação física? Em primeiro lugar, essa sua lembrança, né, me traz um momento muito interessante, porque, de fato, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de passar em várias salas de curso de educação física, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados, eu era convidado para conversar, e a gente sentia uma certa descrença dos alunos, né? Eles entendiam, não, é sim, mas como isso era muito pouco conversado nos cursos de educação física, havia sempre aquela, tá bom, ouvi. Agora, o que eu quero dizer com isso, Valfrido, é que é muito interessante, porque hoje não, já há algum tempo atrás, quando eu encontro com vários desses profissionais de educação física que eram alunos naquela ocasião, eles são os primeiros a comentar comigo, poxa, professor, me lembro de você lá conversando na faculdade, que bacana que nós conquistamos isso, ou seja, alguns realmente incorporaram e abraçaram isso. O que eu vejo hoje, Valfrido, de fato é uma ameaça. E eu tenho falado muito sobre isso. Né? Eu vejo hoje dois tipos de ameaça à nossa profissão. Quer dizer, entendo que o instrumento jurídico regulador está estabelecido, está instalado, entendo que o sistema CONFEF-CREF, com 700 mil profissionais, 27 CREFs hoje instalados, além de ser uma realidade, não tem como não continuar, quer dizer, não tem como ser destruído ou desmontado, isso aí vai continuar, mas a profissão em si eu vejo dois problemas. Um primeiro problema interno nosso, não conseguimos chamar a atenção dos nossos colegas para sermos categoria profissional. Ainda não conseguimos fazer com que os nossos colegas se vejam como categoria profissional. Exemplo disso é que você conversa com os colegas, você pede a ele o cartão de visita dele, está escrito lá personal trainer, está escrito lá zumba, está escrito lá yoga, escreve todas as atividades, menos profissional de educação física. Ou seja, nós precisávamos ter essa preocupação, essa responsabilidade, essa postura ética de sermos categoria profissional, nos apresentamos primeiro como profissional de educação física. Bom, depois eu digo o que eu faço. Não, essa é uma primeira ameaça que eu vejo. A segunda é que vem de fora.
né? Ainda na questão, principalmente do esporte, da atividade física, temos ainda muitos parlamentares que ainda defendem que basta ser um ex-atleta para ser um treinador, basta ser um ex-atleta para ser um bom profissional de luta, basta ser um ex-atleta para ser responsável pela yoga. Isso está muito latente. Nós brigamos muito, muito com isso, né? Os três que estavam aqui estavam no conselho, sabem que desde 2005 tinha esses projetos lá. Nós conseguimos ir conversando, mostrando que o profissional de educação física é importante, que não, essa questão de botar qualquer um para ser treinador ou para ser instrutor de alguma atividade, principalmente falando em criança, em idoso, não é apropriado, pode ser perigoso, enfim, a gente conseguiu, de alguma forma, segurar isso. Mas eu percebo que nos últimos 4, 5 anos tem recrudescido muito esse processo dentro do Congresso Nacional, no sentido de defender que o ex-praticante é que seja aquele responsável pelo processo. E a Lei Geral do Esporte é a grande ameaça nossa, né? Se não houver uma mudança dentro dessa Lei Geral do Esporte, está escrito lá que qualquer ex-atleta com 3 anos de atividade possa ser treinador, você está querendo dizer que uma criança com 12 anos, quer dizer, um atleta começou com 12, aos 15 anos já pode ser treinador esportivo, vai ensinar crianças, vai tratar com idoso, vai tratar com deficiente naquela atividade esportiva. Isso, na minha opinião, é uma aberração, é um perigo muito grande, prejudica não a questão da profissão. Essa é outra questão que nós avançamos muito, né? Eu não nego, algumas vezes já me questionaram isso, mas, Jorge, você no início era corporativista, defendeu o profissional. Sim, eu não nego que quando, na década de 90, nós pensávamos isso, nós tínhamos como exemplo a medicina, o direito, a engenharia, que eles são corporativistas, defendem a profissão. E eu, naquela ocasião, muitos de nós pensávamos dessa forma. À medida que nós fomos trabalhando no conselho, nós evoluímos para entender que não é uma questão corporativista, é uma questão de defesa da sociedade, é uma questão de defender as crianças, os jovens, defender a sociedade no sentido de ser atendida com qualidade. E aí sim, para ser defendida com qualidade, com conhecimento, é o profissional de educação física que defende. Então, essas duas ameaças eu vejo com bastante preocupação, porque elas são reais. O Sérgio lembrou bem que nós conseguimos, com um excelente trabalho nosso, nas 3 conferências nacionais do esporte, na primeira delas, principalmente, estava tudo muito bem estruturado para trazer um monitor esportivo à tona, né? E naquela ocasião nós conseguimos, dentro de um congresso, dentro de uma conferência nacional, tinham mais de 2.000 pessoas lá, demonstrar que não pode, que não é adequado e que é necessário que seja profissional de educação física. A ponto de, naquela ocasião, o presidente, que era o atual presidente, o presidente Lula, no final, no discurso final, se rendeu a essa questão e disse que estavam equivocados querer criar o monitor e deu um amplo apoio à questão do profissional de educação física. Então, eu percebo, sim, que essa ameaça hoje é bastante latente, significativa, e que, de alguma forma, as pessoas, nós, colegas, nós nem tanto, nós estamos fazendo, ainda continuamos na luta, mas eu vejo muito pouco envolvimento dos colegas profissionais, daqueles que estão em campo. São 700 mil. Eu penso assim, se 10%, não estou nem falando em 100%, se 10%, 70 mil pessoas se manifestassem, enviando mensagens, cartas, seja lá o que fosse, para os parlamentares, você já mexia. Que foi assim, só lembrando, foi assim que nós conseguimos fazer com que, na época, o deputado Paulo Paim defendesse a regulamentação da profissão. Vamos lembrar que houve um evento no Rio Grande do Sul, no qual o pessoal que era contrário à regulamentação da profissão convenceu o Paulo Paim a fazer, naquela época ele era o relator do projeto de lei,
a fazer um relatório contrário. E nós, junto com o Ergon, naquela ocasião, que era assessor dele, conseguimos que ele fizesse uma audiência pública, e na audiência pública, mas, ele chegou lá com uma caixa enorme, cheia de correspondências, e ele mesmo relatou 99% das correspondências ali eram favoráveis à regulamentação da profissão. Ou seja, fica claro que uma mobilização, movimento por parte dos colegas profissionais há condições de reverter esse processo. Mas há essa ameaça, sim. Liga o microfone, ô. Liga o microfone. Antes Pode começar outra rodada ou como é? Vamos ver se o senhor Jorge Bento tem alguma questão. Sem som. Apareceu. Estão me ouvindo? Agora sim. Muito bem. Queria saudá-los a todos muito cordialmente e dizer que não me sinto estranho às vossas lutas. Também me dizem respeito e lembro-me perfeitamente do dia em que conheci o Jorge Steinhilber. Ele soube que eu estava no Rio de Janeiro e marcamos encontro no aterro do Flamengo. Ele ia lá fazer a corrida da manhã, eu também, e, portanto, tomamos uma água de coco e ele quis saber a minha opinião. Estava a lançar esse movimento e ele quis saber porque sabia que amigos meus eram contra. Não vou referir nomes porque as pessoas algumas já cá não estão e não devemos falar dos ausentes. E eu disse-lhe, em teoria, eu sou contra todos os poderes corporativos, mas essa minha posição não muda a realidade. E se a realidade é que temos corporações, então só ganhamos em criar também uma corporação na nossa área. Foi exatamente assim, não foi, Jorge? Perfeito. Disse, portanto, pode contar exatamente com o meu apoio. Eu escutei agora a abordagem do Jorge e também tenho essa preocupação. E eu acho que essa preocupação tem a ver com a falta de apego ao rigor dos conceitos. Nós inundamos a nossa área profissional a partir das universidades com falta de rigor dos conceitos. Me desculpem, mas essa bandeira da atividade física é estapafúrdia. E, portanto, não me estranha que haja gente do mundo do esporte a querer voltar a ter o direito de, mediante o facto de ter sido atleta, estar autorizado a exercer atividade nesse campo, porque quer nas universidades persiste um ranço contra o desporto, persiste esse ranço ideológico, sociológico, e nós também. Essa é uma crítica que eu faço ao CONFEF, mas faço a crítica não é com acrimónia, é com estima, é com apreço, com amizade. Eu não concordo com a bandeira da atividade física. Não concordo. Porque a atividade física é tudo aquilo que acarreta dispêndio energético. E as nossas necessidades biológicas também acarretam dispêndio biológico, portanto também tem uma expressão física. Nós somos de uma área em que utilizamos uma cultura constituída em cima da faculdade humana de se poder movimentar, portanto, uma cultura que veicula símbolos, veicula valores, veicula objetivos de natureza educativa, natureza cultural. Portanto, a expressão à atividade física é redutora da nossa área. E as universidades têm grande responsabilidade nisso, porque têm falta de rigor nos conceitos.
E esse movimento de revivalismo também já está a aparecer aqui. A Iguatemi sabe muito bem que eu me bati fortemente e quando chamei à Faculdade de Desporto, abri um campo que era tradicionalmente hostil aos formandos da nossa área, portanto, o desporto tradicionalmente não queria nada com o conhecimento, não queria nada com a gente de faculdade nas faculdades, e portanto nós vencemos essa batalha e ganhamos a credibilidade e o respeito. Hoje está a haver um revivalismo, porque também aqui as faculdades, devido a essa questão da obesidade, que eu não nego, se entregaram ao paperismo, à volta da atividade física, contra a obesidade e a querer converter os profissionais da nossa área em profissionais da saúde. Eu considero isso um erro, epistemologicamente um erro que se paga caro em termos sociais, porque nós não temos condições para ser profissionais da saúde. Nós temos profissionais da educação e a educação tem uma função de ser também educação da saúde, que é outra coisa, que é a educação de estilos de vida, etc. Portanto, me desculpa, eu não queria de modo algum mobilizar, quero apenas contribuir com todo o amor que tenho, amor até algumas das pessoas, sem amor, e não quer dizer que seja carnal, mas é amor, amor no sentido afetuoso, amor ao Brasil, amor à profissão, amor à nossa área, amor ao contributo da nossa área para uma civilização multiplicadora do ócio criativo. Nós devíamos ser poetas vadios, poetas fugitivos desta religião do trabalho, do stress, da opressão. E é para isso que a educação física, o jogo e o desporto são instrumentos deste poeta vadio que quer contribuir para uma civilização fundada no ócio criativo pela qual já tanto ansiava o Aristóteles. Me desculpem que me alonguei, os abraço cordialmente. Pode retomar? Ah, não, desculpa. Só para... Laércio, está sem som, Laércio. Laércio, está sem som. Agora está. Agora estou com som, né? Antes da rodada geral, o Orlando abriu mão da pergunta e o Jorge Steinhilber faz uma resposta geral e abre para... Iguatemi, eu quero falar sobre isso. É bem rapidinho. Primeiro, agradecer ao Jorge Bento, aquela manhã de caminhada ali de quase 10 quilômetros, foi excepcional, excelente, abriu muito meus horizontes, foi uma conversa bastante produtiva, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, criamos um laço de amizade a partir dali, mesmo não concordando com todos os movimentos, as posições, mas de muito respeito e aprendizado entre nós. Talvez, professor Jorge Bento, eu não vejo o Conselho Federal de Educação Física, o sistema, defendendo a questão da atividade física. Eu vejo, sim, o sistema defendendo a questão de uma vida ativa, defendendo uma questão de luta contra a obesidade, luta ao sedentarismo. Eu não diria que há uma concepção disso. Quanto à questão dos conceitos, eu concordo plenamente com o senhor. Nós tínhamos muitos problemas aqui e éramos desafiados o tempo todo quando as pessoas diziam, vem cá, vocês são o quê? Movimento, motricidade humana, vocês são movimento humano, vocês são cultura do movimento, e tinha todas aquelas concepções e nunca se chegou no denominador comum. Eu sou um pouco sonhador. Eu acredito que talvez agora, com a criação da Academia Brasileira de Educação Física, possamos avançar um pouco nessas questões relacionadas a conceitos, né? E deixar o Conselho trabalhando na questão da fiscalização do exercício profissional. Tendo a crer que seja possível. Não sei se a curto prazo, mas eu acredito que
o grupo é bastante conhecedor de todas essas questões e que serão debates muito interessantes. Obrigado. Laércio. Iguatemi. Bom, é bom a gente pegar a palavra depois, né? A gente ouviu as posições de todos, mas eu digo sempre assim, brincando, que se eu tivesse o dom, e eu já disse isso às pessoas que eu estou falando, inclusive posso até falar o próprio Adroaldo, na época, meu querido amigo, eu dizia assim, Adroaldo, se eu pudesse, eu comprava um ônibus, colocava um monte de ícone da educação física dentro desse ônibus, eu saía de escola em escola, obrigando-os a desmanchar o que eles fizeram de negativo para o esporte. Eu ficaria super realizada se eu pudesse fazer isso, porque eu vivi, seja como estudante, já no final do curso, e como professora depois universitária, bombardeada, e eu acho que hoje isso se repete de uma forma mais dissimulada, mas talvez até mais forte, que o esporte não era bom para a educação física. Que a gente não podia fazer esporte na escola, que o esporte deformava, que o esporte aleijava, que o esporte isso, que o esporte aquilo. Então, nós chegamos quase que a matar um dos braços fortes que nós tínhamos como profissão, né? Então, isso, se eu pudesse, eu trazia esses ícones lá do meu tempo para eles agora desmancharem tudo que eles estavam dizendo. Porque quando o Jorge Stenrilbe levanta a questão do atleta e tal, volta. Isso são espaços vazios que a educação física está deixando. Alguém tem que ocupar. Quem não faz o gol leva, infelizmente. Né? Então, a educação física está deixando os espaços vazios e outras categorias vão se organizando para ocupar esses espaços. Eu queria também colocar uma questão assim, que um dos grandes problemas, e aí eu vou também pensar no que Jorge Bento coloca, que eu considero fundamentais da nossa área, é que nós nunca fomos considerados uma categoria profissional. Nós passamos pelo curso de Educação Física e eu desafio alguém da nossa geração que tenha ouvido falar em trabalho, a palavra trabalho dentro dos nossos cursos. A gente não falava disso. A gente ia ser professor, a gente ia ser aquele anjo imaginário que resolvia todos os problemas das crianças com a educação física, mas ninguém nunca falou para a gente em ser uma categoria profissional. Nunca. Nunca falou. E eu fui aprender isso, vou dizer com toda sinceridade, quando eu fui trabalhar fora no Ministério da Educação. Porque eu via chegar o pessoal da farmácia, da fisioterapia, da medicina, da engenharia, todos passavam por mim, e a fala era sobre as preocupações do conselho, o conselho teria que fazer aquilo, porque a profissão sem o conselho não era nada. Me lembro da gente correndo para ter nossos profissionais com assento no Ministério da Saúde, mas só se eles tivessem conselhos profissionais, regulamentadores da profissão, porque essa cultura de conselho no Brasil é muito forte. Não estou dizendo que é só no Brasil, mas a gente herdou uma cultura forte do Brasil, de conselhos profissionais. Então, isso existe na nossa área. E qual é o maior empecilho para isso se consolidar na nossa profissão, penso eu, são os cursos superiores de formação na nossa área. Eles abominam literalmente se falar na palavra mercado de trabalho, como se nós estivéssemos colocando os nossos filhos numa universidade para depois eles ficarem tocando piano. E não é verdade. Nós colocamos nossos filhos nas universidades para depois eles entrarem no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, como eles queiram dizer. Então, essa é uma realidade. O que é isso? A gente não é a época dos reinados, que as mulheres aprendiam piano para ficar fazendo companhias à noite nos salões. Não é essa. A gente quer trabalhar, a gente quer ter uma categoria profissional que seja regulamentada, que seja respeitada e que tenha seus direitos. Então, eu vejo que esse é um problema sério. E aí, quando eu penso nisso, penso nas políticas públicas, por que foi que nós entramos para a área da saúde? E eu briguei tanto para que a gente tivesse o pé lá. E não me arrependo, porque esta política ideológica, esse ranço ideológico que o Jorge Bento se refere, ele é levado, Jorge Bento, para dentro dos espaços que eu vou ocupar como gestor. Então, eu me lembro demais das discussões que diziam assim, no Ministério da Saúde,
vamos colocar atividade física, porque a gente bota qualquer pessoa para fazer essa orientação. Se a gente botar exercício físico, só fica o profissional de educação física. Então, quem era a pessoa que fazia gestão nessa época? Era uma pessoa que era contra a regulamentação da profissão. Então, ela não estava fazendo bem para a categoria. Ela estava defendendo uma ideologia que ela acreditava. E o que é que isso significava? Reduzir o espaço de trabalho dos nossos profissionais. E o papel do conselho não era reduzir os espaços de trabalho, pelo contrário, era chegar junto e dizer, aqui é ele que vai ficar. Então, essa questão no nosso, vamos dizer assim, no nosso país, na nossa realidade, ela vai além da questão epistemológica e conceitual. Ela tem aquela questão ideológica por trás, que arrasta um momento para a atividade física e que puxa, por outro lado, do exercício, quando convém a quem está gerindo as políticas públicas, seja na saúde, seja no esporte, seja na educação. Por que a gente tem os pedagogos de 1ª a 4ª, se a educação física é tão importante nessa fase da infância? 1º a 4º ano. É porque é uma política dos pedagogos de serem eles. E não sermos nós, embora até possam reconhecer a nossa importância. Então, eu acho que essas questões, de alguma forma, elas se unem, né, para dar esse cenário que a gente tem hoje da educação física. Aí eu pergunto a Jorge Steinhilber como é a nossa missão aqui. Perguntar a Jorge Steinhilber o que é que faltou para a gente incutir nos profissionais que nós tivemos tanto tempo na mão no bom sentido, o senso, a cultura de uma categoria profissional. Iguatemi, dou toda a razão a você, assino embaixo, e eu diria o seguinte, faltou tempo. A colocação que você fez, ela é perfeita. A dificuldade que nós tínhamos para os profissionais que eram egressos dos cursos de educação física, sem nenhum conhecimento relacionado ao que é conselho, a importância do conselho, e principalmente a maioria deles não tendo nenhuma disciplina para falar sobre ética, a importância que ele deveria perceber, não só no trabalho dele, mas da repercussão do trabalho dele perante os demais colegas, isso era muito pouco abordado nos cursos de educação física. E aí nós tivemos duas situações que talvez não, com certeza nos prejudicaram bastante, né? O boom dos cursos de uma hora para outra e a criação dos cursos de educação física à distância. Hoje, com 2.000 cursos de educação física, mais de 2.000 cursos de educação física, essas questões relacionadas à importância da categoria profissional não são abordadas. Até hoje, eu visito os cursos de educação física, visito lá as universidades, e eu percebo que muito poucos levam essa questão da importância de ser categoria profissional, da importância dele se respeitar enquanto profissional de educação física. Percebe-se que é um certo egoísmo. Eu estou aqui, eu quero fazer o meu, se eu for um bom professor de musculação, eu sou isso, sou professor de musculação, se eu sou um bom professor de vôlei, eu sou vôlei, e assim sucessivamente. Há essa dificuldade, e não houve tempo nosso, por conta das diversas situações, precisamos estruturar o Conselho, precisamos estruturar em todos os estados o Conselho, precisamos ter esse braço junto ao Parlamento, tínhamos lá diversas questões relacionadas a ameaças jurídicas, ações que eram contrárias a nós, então eu diria que nos faltou braço para realmente nós podermos abordar todas essas questões. E a felicidade nossa não avançou muito nesse processo, em que pese muitos de nós estamos falando sobre isso, como você, eu e alguns outros nos estados, mas ainda não teve o eco necessário para que eles percebam a importância disso. Posso fazer um acrescento? Eu acho que nós não temos motivos para pessimismo.
Com certeza. Quando estamos a fazer esta crítica, estamos a fazer apenas uma análise tentando ser realista. Em primeiro lugar, a nossa profissão é uma profissão relativamente jovem, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional. Portanto, não admira que os nossos conceitos não estejam devidamente elaborados. Em segundo lugar, nós fizemos conquistas extraordinárias nos últimos 20, 30 anos. Nós conquistamos territórios que antes eram considerados hostis. Nós entramos em hospitais, quem é que queria exercício? Nós entramos em prisões, nós entramos nas instituições que tratam dos portadores de deficiência, em asilos da terceira idade. Portanto, fomos acrescentando. O que faltou, e tem faltado, embora não é crítica, não se pode generalizar, é de instituir esses campos como áreas de estudo nas faculdades. Já muitos as têm. E, portanto, para alargar o campo de formação, sem pôr de parte aquilo que é o antigo, que é o lastro tradicional. Nós não construímos nunca algo novo, abandonando o lastro tradicional. E, portanto, quando o Iguate me estava falando que agora a questão da saúde das populações, que é uma coisa diferente da área da saúde tradicional, hein? Quando eu falo área da saúde, a área dos médicos, etc. Mas a saúde das populações coloca-nos problemas novos. Coloca primeiro porque temos mais longevidade, coloca porque aumentaram as atividades que têm diminuição da componente física, ou seja, há um aumento das atividades afísicas, portanto, que não têm fisicidade, portanto, vemos numa área virtual, e isso é uma oportunidade de revalorização da nossa área. Com isto, quero dizer, em termos epistemológicos, nós não precisamos nos converter em profissionais, nos confundir com médicos, com mas temos que ter dentro das nossas faculdades áreas de estudo desses problemas e preparar gente para intervir nessas áreas. Perfeito. E, portanto, agora, encontrar o equilíbrio justo só conseguimos encontrar discutindo, abordando. Eu não tenho soluções. Nós não temos. Eu devo dizer que devo muita da minha formação, certamente, aos livros, mas devo uma grande parte, se não a maioria, às conversas, às discussões, às conferências que eu fiz por esse Brasil fora, às questões que me foram colocadas, que me obrigaram a refletir. E, portanto, eu estou aqui não é para dar lições, eu estou aqui para aprender convosco, para ouvir os vossos argumentos, para os incorporar nos meus. Portanto, nós estamos numa área de transição da civilização e temos que ser participantes desse processo. A sociedade assente no trabalho tem que acabar. Nós temos que partir para a sociedade do ócio criativo. E recorrendo, não sei se vou citar bem, uma frase do Veríssimo, que faleceu há 2 dias, não é? Ele dizia, de repente nós temos todos os problemas, temos todas as respostas, só que o mundo mudou. Perguntas mudam, né? Portanto, nós estamos numa fase de mudança, mas iremos sempre no bom caminho se mantivermos a abertura de espírito, a abertura de diálogo e abandonarmos a sobranceria e procurarmos sempre aprimorarmos-nos nos conceitos, nas soluções e nas convicções. E, portanto, queria dizer isto, que é para não ser confundido com nenhuma sobranceria. Não tenho certeza nenhuma, acho que a palavra certeza devia ser abolida, devia ser proibida nas faculdades, devia ser proibida
Nos nossos discursos, que somos, apesar de somos de uma profissão intelectual, temos formação académica, e nós não temos certezas, nós temos convicções que se vão modificando com base na alteração dos argumentos. Portanto, eu confio muito na boa fé, na boa vontade das intervenções que já ouvi. Eu tinha necessidade de dizer isto. Muito bem colocado, Jorge, para dizer o seguinte, não há nenhum pessimismo de nossa parte em relação à nossa profissão, muito pelo contrário, mas as reflexões, a compreensão de algumas críticas, elas nos levaram a nós termos hoje, por exemplo, uma CBO cada vez mais avançada. A classificação brasileira de ocupações, hoje, deixam muito claro as posições, as intervenções dos profissionais de educação física, a conquista nossa através disso que você colocou, das nossas reflexões, das críticas entre nós e das buscas de avanços. Eu acho que nós estamos aqui sempre em procura desse avanço. Só um segundo, peço perdão. Quando eu entrei para a faculdade e que tomei a direção, era inimaginável que hoje íamos ter estudantes que lá se formaram, hoje são secretários-gerais de federações internacionais por esse mundo afora. Claro. Portanto, houve uma modificação. Temos gente. Portanto, abrimos um leque. Desculpa, eu queria só dizer isto, porque isto a Iguatemi acompanhou esse movimento. Era impensável. Nós temos à frente das federações esportivas internacionais gente desse gabarito. Desculpa, peço desculpa. Só reforçando a sua colocação, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem em seu corpo profissionais de educação física. Todos os treinadores são profissionais de educação física. Olha as conquistas alcançadas. De grande categoria. Vamos lá, Laércio. Eu preciso lembrar que o Jorge tem uma entrevista na rádio. Não tem problema, vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente que está bom. Mas você vai perder o seu compromisso. Então, eu iria para os finalmente e as palavras finais do Jorge. Mais alguém quer falar? Não, né? Ninguém levantou a mão. Sérgio Valfredo, Iguatemi. Então, eu tenho que agradecer todo mundo e passar a bola para o Jorge fazer o encerramento. Vai lá, Valfredo. Não, eu acho que está perfeito, já foi dito bastante. E deixar um abração, né, para todos os profissionais que estiverem assistindo hoje, pelo nosso dia hoje, né? Pelo nosso dia. Eu quero falar o que hoje é dia de festa e devemos nos cumprimentar por isso. Pela existência, pela resistência, pela competência, pela regência, pela resistência. E aí, o meu abraço. E os amigos da Marca de Saúde. Picotando. Muito bem. Diga, Laércio. Palavra com o professor Jorge Steinhuber para o encerramento. Em primeiro lugar, Laércio, agradecer a você essa oportunidade de estar aqui com os amigos, colegas de batalha, de reflexão, de discussão. É um momento sempre muito especial. Eu confesso a você que, geralmente, dia 1º de setembro, eu fico bastante emocionado, porque surgem diversas situações. Hoje mesmo eu estava caminhando na praia, diversos profissionais de educação física ali, que são profissionais que estão dando futebol, vôlei, ginástica e etc., todos ali, não só me cumprimentando, mas sendo cumprimentados pelos participantes deles ali, pelos beneficiários deles. Então, eu digo assim, é um momento muito especial. Eu tenho certeza que a profissão está construída. Como foi dito aqui, tem ainda alguns desafios a serem superados, mas eu acho que a vida é assim. A vida não para, a vida é uma permanente, é um permanente movimento de continuidade, de crescimento, e eu acredito que nós estamos aqui, evidentemente, para agradecer a Deus a oportunidade, a força, a saúde que nos deu de estarmos aqui hoje
comemorando 27 anos de regulamentação da profissão, eu diria 27 anos muito bem vividos, muito bem construídos, dentro de critérios, princípios, amizades construídas, discussões, debates, e tudo isso fez com que a nossa profissão esteja no patamar que está. E eu não tenho dúvida nenhuma que ela está num patamar elevadíssimo, em que pese o nosso desejo é que esteja cada vez melhor. É a nossa busca, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, se nós olharmos há 30 anos atrás o que nós somos hoje, Laércio, digamos assim, realmente a nossa profissão é vitoriosa, nós conseguimos mobilizar todas as pessoas, sensibilizar o grupo a entender que nós é que temos que lutar por nós. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara. Nós, profissionais de educação física, temos que lutar por nós enquanto profissionais, mas entendendo que o beneficiário será a sociedade, através de um trabalho competente e qualificado para que, seja exercício físico, atividade física, esporte, sejam conduzidas de forma a criar os valores, a criar os benefícios, a criar a formação e a criar a saúde. Então, agradecer a você essa oportunidade, agradecer aos profissionais de educação física, que eu diria que muitos desconhecidos estão trabalhando por esse Brasil afora, fazendo trabalhos maravilhosos. E todos nós devemos comemorar não só esse dia, mas todos os dias pelo nosso trabalho, pela nossa labuta e por estarmos cada vez mais trazendo para as crianças a formação e para as pessoas uma vida mais ativa. Obrigado a todos, obrigado por estarmos juntos aqui. Um abraço carinhoso a todos e a todos os profissionais de educação física.